E aí você tem o rim na Covid também. Suponhamos que, como eu disse, já saiu do pulmão e já se espalhou, né? Como é que o rim é afetado na Covid? Pode ser afetado de maneira direta ou maneira indireta. Óbvio, né? Com a hipóxia, ou com a isquemia, ou com a falta de oxigênio, ou com a falta de sangue, todos os tecidos são acometidos. Mas tem uns que são prioritariamente mais que outros. Os tecidos que mais sofrem com hipóxia são os tecidos que mais consomem oxigênio ou que têm uma irrigação não muito boa, que é o caso do rim. O rim ele tem uma irrigação problemática, sobretudo a medula renal, porque as artérias, enfim, os vasos renais, eles são dispostos numa morfologia, numa anatomia que otimize a função renal, que é a função de reabsorção e secreção. E devido a isso, sobretudo na medula renal, você tem um certo comprometimento da perfusão. É por isso que o rim ele é muito acometido no diabetes, na hipertensão, em várias doenças crônicas, o rim ele é um órgão extremamente sensível, porque qualquer alteração em termos de fluxo sanguíneo, o rim sofre. Por isso que insuficiência renal é um quadro extremamente presente em pessoas internadas, porque o rim ele vai sendo agredido. Então a hipóxia agride o rim, a tempestade de citocinas agride o rim, as tromboses agridem o rim, as infecções levando à instabilidade hemodinâmica, ou seja, a isquemia, agride o rim. O vírus diretamente também pode agredir o rim, lá no glomérulo. Lesões em outros órgãos também podem agredir o rim. Aqui é só o mecanismo, mas como o tempo já está curto, mas só para mostrar que as células glomerulares, as células mesangiais e as células do túbulo proximal, elas podem sofrer danos diretos, porque elas expressam o CD147. O CD147 também foi outro receptor descrito para o vírus, viu? Não é só ECA2. Como eu disse, eu falei da ECA2, das neurolipinas, das neuropilinas e o CD147. Provavelmente vão se achar mais receptores para o SARS-CoV-2, mas sem dúvida o principal é a ECA2, que é o mesmo do SARS-CoV, né? Então você tem essas lesões renais aqui. É... E o coração? O grande coração na Covid, como é que fica? Você pode notar que são os mecanismos que lesam os tecidos, eles são muito parecidos. Então, você tem as tromboses, vamos em ordem aqui. A tempestade de citocinas, leva a uma instabilidade das placas. Então, um paciente que tem uma doença arterial coronariana, uma aterosclerose, uma placa de aterosclerose, e consequentemente já tem angina, essa placa, durante a Covid ou até depois da Covid, pode se romper. E aí ele pode ter uma síndrome coronariana aguda, o que a gente chama de infarto agudo do miocárdio, por exemplo. As citocinas também podem levar a arritmias, a uma miocardite, inflamação do miocárdio. Você tem lesão direta, o vírus diretamente se ligando lá na ECA2 do miócito cardíaco, levando a uma miocardite direta, também foi descrito. Ó, então você tem vários desses tipos. E as tromboses diretas por lesão endotelial também. Então você pode ter a eclosão de uma trombose por rompimento de uma placa, a eclosão de de uma nova trombose, você pode ter uma disfunção por uma inflamação do miocárdio pela tempestade de citocinas, você pode ter uma lesão pela inflamação do miocárdio pela infecção direta do vírus. Então são vários meios que o coração sofre na Covid-19. E o encéfalo, papai, na Covid, o que acontece? Também vou resumir rapidamente. Você tem várias células específicas, como já foi falado, né? Teve uma aula só para isso, eu acho que anosmia e ageusia na Covid, eu acho que o nome da palestra foi essa, eu não vou me ater. Mas você tem células, as células do epitélio olfatório também são sensíveis, o nervo olfatório também. Outra coisa que eu não cheguei a falar, só um parêntese, uma das formas que os cientistas acharam que o SARS-CoV-2 atinge o cérebro foi por infecção intestinal. Você tem, de maneira geral aqui, só um parênteses. Você tem três grandes maneiras de você atingir o cérebro
por meio neural ou por meio de sangue, óbvio. Eu citei só duas, mas é porque os nervos que mais levam informações sensoriais para o cérebro são o nervo olfatório e o nervo vago. Então, presta atenção, o vírus da Covid, o SARS-CoV-2, ele pode chegar, infectar um enterócito. Esse enterócito infectado produz vários vírus, né? Esse vírus que sai do enterócito, ele chega no nervo vago, lá na extremidade, no terminal axonal do nervo vago, ele entra no nervo vago e ele vai subindo do nervo vago até o núcleo motor dorsal do vago, lá no tronco encefálico. Chegou lá, ele começa a passar de neurônio para neurônio até chegar no córtex. Não é um vírus, né? Ele vai infectando, aquela célula vai produzindo novos vírus e isso vai se disseminando. Então você tem isso também. Isso está envolvido também no Parkinson, por exemplo. Então, o eixo intestino-cérebro ele é muito conectado, tanto de maneira indireta quanto de maneira direta mesmo. O vago, ele leva muita coisa pro cérebro. E eu não tô falando só de informação sensorial, não. Ele leva prions, ele leva vírus. Prion é como se fosse uma proteína infecciosa. Por exemplo, alfa-sinucleína é um prion. Tem comportamento de um prion. Está envolvido aí no Parkinson, por exemplo. Tem muita gente que diz que o Parkinson começa no intestino e tem muita base para isso. Enfim, mas isso é outra discussão. E o epitélio olfatório, o nervo olfatório leva muita informação. É claro que você tem outras formas, o próprio pulmão, a inervação do pulmão pode levar vírus diretamente para o cérebro, isso já também está comprovado. Enfim, são muitas maneiras que os vírus têm de ascender até o cérebro. E óbvio, de maneira vascular. Vai pelo sangue até chegar no endotélio dos capilares e vai para as células do cérebro. É isso. Aí aqui são os mecanismos de lesão neural, ó. Hiperinflamação, lesão pulmonar, você pode ter lesão diretamente por invasão do sistema nervoso. Aí você pode ter o quê, ó? Encefalite, encefalopatia, você pode ter derrames, seria um acidente vascular hemorrágico, você pode ter acidente vascular isquêmico, você pode ter também, ó, enfim, várias afecções neurais. Isso aqui são afecções neurais mesmo. Você pode ter também afecções psiquiátricas, que é o que? Alterações de humor, alterações da energia, insônia, outras afecções, por exemplo, queda de cabelo, enfim. E o papel da desregulação da ECA2? Como eu disse, o papel da diminuição da ECA2 é muito importante. Porque o SARS-CoV-2, quando ele entra nas células, ele promove a clivagem lá do ectodomínio da ECA2 e a internalização deles. Então, a ECA2, nos tecidos amplamente infectados pelo vírus, você tem uma diminuição da expressão dessa enzima. E aí você tem o aumento da outra via, da angiotensina. Então você vai ter, ó, aumento da vasoconstrição, aumento da reabsorção de sódio, aumento da proliferação, do estresse oxidativo, da inflamação, da resistência à insulina. O acúmulo da desarginina bradicina que eu falei também predispõe à ativação do receptor BKB1, que é um dos receptores de bradicinina ali, ó. E aí você tem, ó, aumento mais ainda da resposta inflamatória, aumento da produção de citocinas. Tudo isso aqui é porta de entrada para quê que eu falei, ó? Tempestade de citocinas. Então você tem vários desbalanços, tanto do sistema renina-angiotensina para o seu braço pró-inflamatório, quanto do sistema calicreína-cinina para o seu braço pró-inflamatório. Então você tem dois grandes sistemas aqui que afetam a homeostasia cardiovascular e inflamatória, pendendo para o lado de aumento de trombos, aumento da pressão arterial e pró-inflamação. Ou seja, você está aí criando uma bombinha relógio que já já vai explodir. Que é só para mostrar essas consequências. Ó. Aumento da inflamação nos pulmões, aumento da inflamação no coração, injúria renal. Então, tudo isso só por conta da desregulação da ECA2, que é uma das internalizações que o vírus causa. O professor Pedro Magalhães, que foi quem escreveu esse artigo aqui, ele foi meu orientador lá na UFC na época do mestrado. Uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço.
na vida. Ele que escreveu esse artigo aí. Complicações. Eu tenho o dano tecidual pulmonar e eu tenho a diminuição da atividade da ECA2. O dano tecidual pulmonar, ele pode se dar por dois grandes motivos. Pela replicação viral direta, ou seja, o vírus entra, agride e mata a célula, piroptose, aquele processo que eu falei, ou pela resposta imune, pelo braço da imunidade. E a diminuição da atividade da ECA2 leva ao aumento da resposta inflamatória pulmonar. A replicação direta leva à lesão dos pneumócitos tipo 2. Com a lesão dos pneumócitos tipo 2, eu perco duas coisas importantes. Eu perco a capacidade de repor a barreira hemato-alveolar e eu perco a produção ou diminuo a produção de surfactante. É por isso que você também tem uma dificuldade de respirar, porque você está perdendo os pneumócitos que produzem surfactante. E aí, pela resposta imune, eu tenho lesão das células endoteliais dos capilares pulmonares. Isso tudo aqui é aliado com aqueles três fenômenos que eu citei também, que é a piroptose, a netose, que é a produção das armadilhas extracelulares de neutrófilos, e a incapacidade de se limpar o campo de batalha, ou seja, a diminuição da eferocitose, tudo isso contribui para tempestade de citocinas, junto com o aumento da resposta inflamatória pulmonar. Com a lesão dos pneumócitos 2, eu também tenho comprometimento do epitélio alveolar. Se o epitélio alveolar fica comprometido, eu perco o líquido do sangue para dentro do alvéolo. Eu tenho um edema pulmonar. Paralelo a isso, a lesão dos endotélios dos capilares pulmonares, eu tenho um comprometimento da microcirculação pulmonar. Então, quando eu junto problema na perfusão, problema na ventilação, eu tenho uma pneumonia que vai evoluir para uma SARA, síndrome da angústia respiratória no adulto, ou aguda. Se essa SARA ela continuar aumentando, ou seja, se essa angústia respiratória continuar aumentando num ponto que eu não consiga mais manter a respiração sozinho, ou seja, eu vou precisar de uma suplementação com oxigênio, eu tenho uma insuficiência respiratória aguda. Se eu não conseguir conter isso, eu vou ter uma hipóxia. Isso somado com a tempestade de citocinas que está acontecendo no leito sistêmico, vai causar lesão renal e cardiovascular. Com a lesão endotelial dos capilares pulmonares, eu tenho colonização do pulmão por bactérias oportunistas. Então eu posso ter um quadro de sepse, que é uma infecção generalizada. Juntando sepse com lesão renal cardiovascular e com insuficiência renal e com insuficiência respiratória aguda, eu vou ter uma falência cardiorrespiratória. Logo, a chance de evoluir para o óbito com esse contexto descompensado, que é uma complicação, é alta. E para resumir, as manifestações extrapulmonares, eu tenho tudo aquilo que eu citei, ó. Injúrias neurológicas, renais, hepáticas, gastrointestinais, dermatológicas, endócrinas, cardíacas e tromboembolismos. Então, não faz, do ponto de vista racional, falando de ciência, de fisiologia e de patologia, você ter medo de efeito de vacina e não ter medo do efeito dessa doença. Não faz o menor sentido. É a mesma coisa de você falar assim para uma pessoa, olha, eu vou te dar um colete à prova de bala, mas ele é um pouco pesado, pode dar uma dor nas costas, mas ele vai evitar de você levar tiro em órgãos vitais. Você está indo para uma guerra. Aí você diz, não, eu não vou levar esse colete porque eu não quero sentir dor nas costas no final do dia. Não faz sentido, meu amigo. Toda vacina ela tem seus riscos, mas no contexto atual, os riscos eles nem se comparam aos benefícios de uma proteção, ainda que incompleta, dessa doença. Coronavac, 50%, 55% de eficácia,
e eu tô falando de eficácia, não tô nem falando de efetividade ou de outras coisas. Eu vacinei minha mãe, eu nem pensei. Tiver uma terceira dose de Coronavac, ela toma. Se tiver uma outra dose de AstraZeneca, ela toma. Se eu puder vacinar com ela da Pfizer, ela toma. E é a coisa mais importante da minha vida, é minha mãe. E eu não tenho dúvidas, baseado naquilo que eu estudei e baseado na literatura científica, que é muito mais benéfico a gente se vacinar do que a gente não se vacinar. Ah, Cleiton, mas pode descobrir algum efeito? A vacina da AstraZeneca foi descoberta aí que ela pode predispor a trombos, principalmente em mulheres mais jovens, por exemplo. Sim, meu amigo, compare novamente os riscos com os benefícios. O risco de você ter um trombo tomando a vacina da AstraZeneca é milhares de vezes menor do que o risco de você ter trombo pela Covid, pela doença. Não faz nem sentido. Se você toma anticoncepcional, você tem um risco muito maior do que se vacinar. Se você engravidou, você tem um risco grandemente maior também, absurdamente maior. Se você fuma, nem se fala. Enfim, são vários fatores que você tem que pesar. A ciência está aí justamente para dizer o seguinte, olha, não existe certeza, existe probabilidade. E a ciência diz o seguinte, se você for por esse caminho, a chance de você prever os eventos indo por esse caminho é maior. Então a ciência existe para que a gente possa tomar decisões melhores, porque a gente tem uma chance maior de prever eventos. Mas a gente não tem garantia. A Cleiton, uma pessoa pode tomar as 2 doses de vacina e transmitir o vírus? Pode. Ela pode tomar as 2 doses e se infectar e ter sintomas leves? Pode. Sintomas graves? Pode. Morrer? Pode. Morrer por conta da vacina? Também pode. Agora, você compara esses pods, esses riscos, com os riscos dela não tomar e ela ter Covid. E aí você vê que não há o que pensar muito. Entendeu? É isso. Ciência é para você tomar boas decisões. Do ponto de vista clínico. Do ponto de vista científico, óbvio, né? E por fim, o último slide, a síndrome pós-Covid. Como eu disse, a Covid, ela não deixa... não lhe deixa, na grande maioria das vezes, quando ela se vai. Ela deixa uns presentes aí nos seus órgãos, nos seus sistemas. E aqui, esse artigo aqui da Nature mostrou as principais sequelas chamadas na síndrome pós-Covid. Você teve ó, de 12 a 6 meses depois. Então, ó, fadiga, declínio da qualidade de vida, fraqueza muscular, dor nas juntas, dificuldade respiratória, uma tosse seca persistente, às vezes até uma hipóxiazinha residual, ansiedade, depressão, distúrbios do sono, distúrbios do estresse pós-traumático, distúrbios cognitivos, dificuldade de raciocínio, dores de cabeça, palpitações, dor no peito, tromboembolismos, doença renal crônica e perda de cabelo. Meu amigo, você tá pensando em se vacinar ainda? Ai, mas é coisa da indústria farmacêutica. Ah, vá se lascar, vá se lascar. Se você não sabe fisiopatologia, fique calado. Era isso. Aqui é o meu Instagram, para quem quiser me seguir. Quiser ouvir muita fisiologia, muita patologia. Professor Cleiton e da Afísio. São os 2 Instagrams que eu uso. Você tem um canal do YouTube, tem muito vídeo lá também. E que tá atualizado, tá com 30 mil já. Canal do Telegram também de vez em quando boto umas coisas lá. Inclusive eu acho que essa aula eu vou colocar lá. Tô gravando aqui também, provavelmente vou colocar lá. E aqui os meus cursos online. Se você gostou desse tipo de aula, é mais ou menos a minha pegada. Eu gosto de ir nos mecanismos, explicar a fundo. Então eu tenho 12 cursos atualmente online. Assim, ó, fisiologia, patologia endócrina, hormônios e metabolismo, e aí vai os outros, a fisiologia cardiovascular, imunologia,
Aqui é a minha plataforma, a Físio, e aqui são os contatos. E é isso, meu povo. Foi 1h30 de aula, tinha previsto 1h30 de aula, né? Dependendo dos atrasos, eu tinha me programado. São 10h40, mas cumpri com o meu prometido, que foi 1h30 de aula no talo. É sempre um prazer falar de fisiologia. Desculpa novamente não estar mostrando a câmera, mas assim que eu terminar a reforma aqui no meu quarto, eu vou mostrar minha cara gorda para vocês todas as aulas. E é isso. Foi um prazer inenarrável falar de fisiologia e fisiopatologia.